Olá, pessoal, bom dia! Espero que todos estejam bem nesta manhã, nesta tarde. Estamos em uma semana muito especial, falando sobre a morte e a ressurreição do nosso Salvador Jesus. Este é o verdadeiro significado da Páscoa, né? E no primeiro dia nós falamos sobre a Páscoa dos Hebreus, que foi quando biblicamente Deus instituiu esta festa, que seria um memorial da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. No segundo dia nós vimos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, iniciando, uma semana em que aconteceriam muitas coisas no caminho de Jesus até a cruz. Ontem nós falamos sobre a última refeição que ele fez com os seus amigos antes da sua morte e sobre as lições que ele ensinou para os seus discípulos ali naquele momento, né? Ele fez o lava-pés, ele conversou com os seus discípulos, serviu a ceia, e inclusive ele tratou com amor todos que estavam ali, mesmo sabendo que naquela mesa estaria aquele que o trairia, né? E hoje, então, nós vamos para o momento mais dolorido e mais importante da história, o momento em que Jesus Cristo, então, foi preso e levado àquela cruz, né? A palavra de Deus nos traz os detalhes, né? De que na cabeça dele foi colocada uma coroa de espinhos, que ele foi ferido, maltratado, humilhado, passou sede em nosso lugar. A gente até se emociona ao imaginar a cena da paixão de Cristo, né? Que é este momento em que ele se entregou por nós, né? Aquele lugar era nosso, né? Nós que somos pecadores, nós que fazemos coisas que nos distanciam da presença de Deus, nós que caímos com o pecado. Jesus, ele era um homem sem pecado, ele não pecou, ele viveu nesta terra, mas ele não pecou. E mesmo assim, ele aceitou o plano eterno de Deus, de se entregar por amor. Quando João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, este significado é muito profundo. Exatamente por isso, porque aquele lugar seria nosso, nós que merecíamos a cruz, mas ele se entregou por nós, né? E aí nós conhecemos a história de que houve trevas, né? Que o dia ficou escuro, que houve muita tristeza, né? Os apóstolos ficaram muito tristes, os discípulos que eram amigos de Jesus, eles ficaram muito tristes, né? Em presenciar aquela cena e aquela situação de morte do seu mestre. Mas a Bíblia também diz que no terceiro dia, que era o domingo, ele ressuscitou, né? A palavra de Deus, ela nos fala, né, que ele ressurgiu, né? Depois que Jesus morreu, ele foi colocado dentro de uma gruta, né, de uma sepultura, e os guardas ficavam ali guardando aquele corpo para que ninguém roubasse. E na porta ali da tumba havia uma grande pedra, uma pedra muito pesada. E mesmo assim, né, o Senhor revelou o seu poder, ressuscitando. E aí ele apareceu para as mulheres que tinham ido ali ver, né, o túmulo de Jesus. Depois ele apareceu para os seus amigos, ele mostrou as marcas nas suas mãos. E ele viveu ali os últimos dias com eles antes de voltar ao céu, nos prometendo um consolador, que é o Espírito Santo. Essa história, pessoal, é uma história muito bonita, uma história de amor, né? E eu sempre falo com os alunos maiores que nós devemos sempre nos lembrar de duas coisas. A primeira coisa é que nós não merecemos o que Jesus fez. Não há nada que nós possamos fazer pelo nosso próprio mérito, ou com as nossas próprias forças, ou com a nossa própria inteligência, que nos garanta esse direito de sermos salvos. Mas a segunda coisa é muito importante. Nós somos salvos pela graça. É algo que Jesus fez por nós, mesmo sabendo que nós não teríamos condições de pagar. Então ele fez
pela graça e nós precisamos aceitar este sacrifício em nosso lugar para a nossa redenção, para a nossa salvação, para que nós tenhamos vida eterna pela fé. Existem muitas coisas na vida cristã que não têm explicação, né? Nós sabemos que os cientistas, eles estudam as teorias que comprovam a mão de Deus na criação, a mão de Deus nos seres humanos, existem. Mas outras coisas em relação à nossa fé não podem ser comprovadas. Por isso que nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ter fé. O que é fé? É crer sem ver. Ter fé que aquela palavra é a palavra de Deus, que aquela história que está ali é verdade e que aquele sacrifício feito valeu a pena, porque nós aceitamos este sacrifício e por meio dele nós somos salvos. Então, em nome da direção do colégio, da nossa equipe pedagógica, nós desejamos a todas as famílias uma feliz Páscoa. Uma Páscoa com bastante alegria, bastante satisfação no Senhor, um momento de relembrar este memorial, né? Que nós fazemos, esta data funciona como um memorial, em memória daquele que morreu por nós e que ressuscitou ao terceiro dia e que a palavra de Deus diz que ele está lá no céu, preparando para nós morada. A nossa vida aqui neste mundo vai passar mesmo, né? A nossa vida nesta terra, ela é como uma névoa, diz a Bíblia, como uma fumaça que está aqui agora e depois some. Mas aqueles que aceitam este sacrifício têm a garantia da vida eterna e essa é a nossa esperança. Então fiquem todos com Deus, um ótimo feriado amanhã, que é sexta-feira santa, no sábado, que é um dia que nós desafiamos as famílias a terem um tempo devocional com os filhos, conversando sobre a paixão de Cristo, né, as dores que ele passou, e no domingo, né, o domingo de aleluia, celebrando a ressurreição. Fiquem todos com Deus, um beijinho e até mais.